A paz do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer um comentário que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 6, em que o apóstolo Paulo, doutor dos gentios, ele escreveu dizendo assim: Cristo tinha a forma de Deus, a natureza de Deus, mas ele não teve a usurpação de querer ser igual a Deus. E Paulo fala que Cristo ele abriu mão de querer ser Deus. Ele não tinha ganância, ainda que tendo as mesmas plenitude, ainda que Paulo escreveu com muita clareza, mas você vê que muitos cristãos ele não tem aquela mesma visão que Paulo tinha, e eles, como se dizer, não ensina que há um só Deus, um único Deus. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, o próprio Cristo, na sua oração, na sua comunhão com o Pai, ele disse: Pai, a vida eterna é essa, que conheça-te só por único Deus e conheça Jesus Cristo. Então a salvação é conhecer, é ter um Deus só. Ao longo dos anos, das gerações, inventaram a palavra trindade, que não existe, né? Na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é três Deus. Não existe três Deus. Não existe dois Deus. Não. Jesus disse aos judeus: eu e o Pai somos um. E ali os judeus pegaram e se irritaram, pegaram pedra, chamaram ele de endemoniado, porque ele disse que ele e Deus era um. Os judeus disseram: nós vamos te apedrejar, porque você é um homem, está se fazendo Deus. Jesus não disse que ele era Deus em lugar nenhum da Bíblia, mas disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, não há duas pessoas, não há dois deuses. Somos da mesma natureza. Os judeus não entendiam o termo de unidade. Jesus disse: Deus ressuscita os mortos, e eu também ressuscito. Os judeus, ele não procurava compreender que Cristo, ele foi gerado pelo Pai. Se você for ver o credo apostólico, que diz: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, crê em seu Filho Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, desceu à mansão dos mortos, crê no Espírito Santo, crê na igreja. E depois diz assim: Cristo, Jesus, Deus que saiu de outro Deus, luz da luz. Entendeu? Então você separar Jesus e dizer que Jesus é um Deus, você vai estar cometendo um erro grave. Você vai acabar com o Evangelho, porque Jesus nunca disse que era Deus, apesar de ser Deus. Mas Paulo disse que ele não teve a ambição de querer ser Deus. Não, ele não teve a ambição. Ele nunca disse que ele era Deus. Tá certo? Então você vai observar aí que a doutrina do único Deus está nas cartas de Paulo. Paulo disse: há um só Deus, há um só Espírito, um só batismo, falando de unidade.
E há um só Senhor, Jesus Cristo, e mediador entre Deus e os homens. Imagina se Jesus fosse o único Deus, né? Imagina ele ficando de joelho, ele vai orar ele mesmo, entendeu? Ele comeu com os apóstolos e dava graças a Deus. Ele está dando graça a ele mesmo. Entendeu a realidade da coisa ou não? Imagina, Jesus está na cruz lá, né? Meu Deus, por que tu me desamparaste? Como que ele é um Deus? Como é que ele vai estar? Entendeu? Chamando para o outro Deus se ele é um Deus. Imagina quando ele ressuscita, ele diz lá para a mulher lá, para Maria Madalena: não me segure, porque eu ainda não subi para teu Deus, meu Deus, nosso Deus. Isso aí tudo é contraditório. Se você for pegar e botar na mente que Jesus é um Deus, que ele era o Deus único, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que eu já vi gente falar, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Não, não é. Não é. Jesus é o único Deus. Não, não é. Ele não é o único Deus. Ele é Deus. Ele faz parte da natureza. Um Deus que saiu do outro Deus. Você vê que o apóstolo Paulo diz que ele, embora tendo a natureza de Deus, mas ele despreza a sua natureza de Deus e se apega à sua natureza humana para ele poder ser submisso a Deus. O nome Deus é dado a uma pessoa só da divindade, né? Todos vêm de Deus, todos saem de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa da natureza de Deus. É Deus também, mas é um Deus que sai de outro Deus. Está entendendo ou não? É um Deus que saiu do único Deus. É um Deus que se multiplica. Deus se multiplica, sim. Por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem arruma uma mulher, se casa e tem filho, o homem se multiplica. Deus também se multiplicou. Jesus, ele saiu de Deus. O Espírito Santo saiu de Deus. Como diz o credo apostólico. Um Deus que saiu de outro Deus. Luz da luz. Está aí o segredo, o mistério. Aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa expressão, ela é escandalosa, ela é destruidora. Não pode se falar assim. Tem que se falar um único Deus. Um só Deus. Entendeu? Se você olhar sobre a unidade, Paulo, ele pregou nas cartas dele uma certa vez, disse assim: Timóteo, ele tem o mesmo espírito que o meu. Ou seja, ele prega as mesmas coisas, tem o mesmo pensamento, a mesma atitude. Como é que pode isso? Paulo estava dizendo que Timóteo, ele e Timóteo eram um só. Está entendendo? Era o que Jesus estava querendo que os judeus entendessem. Que ele era Deus. Que ele fazia parte da natureza de Deus. Entendeu? Mas ele nunca quis ser Deus. Ele abriu mão disso. Você vai observar que desde o começo do mundo, o diabo sempre queria ser um Deus. Botou na cabeça das pessoas que as pessoas são Deus. E tem por aí várias coisas se relacionando com essa ideia de Deus. Todo mundo querendo ser Deus. Entendeu? Isso não é de agora. Mas Jesus nunca quis ser Deus. Certa vez Jesus disse aos judeus: você não quer vir a mim para conhecer o único Deus? Sim, aquele que os profetas pregavam e anunciavam. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ante mim e depois de mim não haverá outro Deus, não terá outro Deus. Tá certo? Então é preciso procurar em profundidade, ver as palavras do Cristo no Evangelho,
em relação a Ele e o Pai, que é uma coisa muito linda, muito bonita, um sentimento realmente de humildade, né? Onde Cristo se apega à sua natureza humana para se submeter-se ao Pai, abrindo mão, não querendo ser Deus de jeito nenhum. Tá certo? Espero ter podido aí explicar com poucas palavras sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.